Sejam bem-vindos a todos. Aqui é a aula número 03, tricomoníase. Essa aula compõe a disciplina Parasitologia Humana. Vai ser apresentada por mim, professor Rogenaldo Chagas. Essa disciplina faz parte da grade curricular dos cursos do Departamento de Ciências da Vida, DCV do Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia. Sejam todos bem-vindos. Então, começamos o estudo das parasitoses falando dos protozoários. Já conhecemos alguns grupos importantes, como Giardia lambda, que causa giardíase, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Neogleria, Balamutia, que são grupos de protozoários ameboides, que causam amebíase sanguinolenta, a meningoencefalite, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a tricomoníase, também causada por outro protozoário. Vamos conhecer, então, a posição sistemática desse grupo. Então, continuamos a estudar o grupo dos protozoários, pertence ao reino protista, sub-reino protozoa, o mesmo filo como as amebas, como a giardia, é o filo Sarcomastigófora, também é comum a tricomonas. O subfilo Mastigófora, sobretudo porque eles apresentam flagelos iguais a Giardia lambda, tá? A ordem Tricomonadidae, a classe Tricomonidae, a família Tricomonadida e o gênero Tricomonas, que nos é interessante, sobretudo uma espécie que é Tricomonas vaginalis, a qual causa uma infecção própria, muito frequente na nossa espécie, na espécie humana, com sinais claros e agudos na mulher, que podem evoluir para quadros crônicos, e no homem, a maior parte do tempo, o quadro se apresenta assintomático. Então, vamos lá. A tricomoníase está presente em vertebrados, né, sobretudo nos mamíferos. Os primatas, essa frequência é muito mais comum do que em outros grupos de vertebrados, mas esses parasitas também estão presentes em alguns invertebrados, embora não exista um ciclo de transmissão em que o invertebrado seja o vetor. Então, grupos de tricomonas também estão presentes no invertebrados, mas eles não fazem o seu ciclo de vida, não completam o seu ciclo de vida passando por um vertebrado e por um invertebrado. Isso tudo está associado à ausência de cisto. Diferente de ameba, diferente de neogleria, diferente de Giardia lambda, os grupos anteriormente estudados, todos eles produzem uma estrutura de resistência chamada cisto, em que o trofozoito vai ter as suas atividades metabólicas mais reduzidas, vai secretar uma parede externa, uma parede normalmente formada de quitina, que é a associação da membrana plasmática mais essa parede externa, que garante resistência quando esse cisto é lançado ao ambiente. Então garante resistência contra o excesso de luz, a desidratação, a evaporação da água, ao excesso de água que pode invadir o cisto, né? Então evita que esse cisto sofra dessecação e preserve o cisto. Aqui em tricomoníase, né, falando especificamente de tricomonas vaginalis, a gente não tem formação de cisto. E não havendo formação de cisto, não há uma interação com o ambiente, nem há uma interação com o invertebrado atuando como vetor. Então, a disseminação não vai acontecer pelo meio e não vai acontecer também por um vetor invertebrado. Esse gênero Tricomonas, existem algumas espécies conhecidas que parasitam o homem e parasitam em órgãos diferentes do nosso sistema. Tricomonas vaginalis, que é o de maior interesse, vai povoar, vai habitar, né, a uretra do homem e da mulher, o canal vaginal da mulher, a glândula prostática do homem, e a depender do quadro de infecção, sobretudo na mulher, esses protozoários podem ir se dispersando ao longo dos órgãos do sistema urogenital e podem chegar até a bexiga, causando alguma infecção
né, na bexiga, chamada como cistite, ou mesmo ascender o canal vaginal e chegar à parte inicial do útero, e causar também uma infecção nas paredes uterinas. Existe uma outra espécie muito importante, que é Trichomonas tenax. Ela normalmente está na cavidade bucal, ela apresenta um comportamento comensalista, então vive na cavidade bucal sem causar danos ao homem, mas quando esse tecido, quando esse órgão tem algum desequilíbrio, né, ou mesmo uma infecção causada por outro micro-organismo, como uma bactéria, como um fungo, elas agem também como espécies patogênicas. E uma outra espécie que é Pentatrichomonas omnis, que vivem no nosso intestino, e assim como Trichomonas tenax, tem o mesmo comportamento de serem patogênicas, de não serem patogênicas, de serem comensais, estarem convivendo na nossa flora intestinal, junto com bactérias, fungos e outros protozoários, sem nos causar grandes danos. Tá? A nível veterinário, existe um grupo importante que é Trichomonas fetus, que parasita gatos, cachorros, equinos, suínos. Então, é importante conhecer também esse grupo que causa infecção também no trato urogenital desses animais. Né? Aqui algumas imagens da forma de trofozoito, que é a forma predominante e única entre colonias, e já que a forma de cisto é ausente. Né? Diferenciação. É importante que a gente, sobretudo quem vai trabalhar com a área do diagnóstico, reconhecer as 3 espécies mais comuns. Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax e Pentatrichomonas omnis. De uma forma geral, elas apresentam características morfológicas muito parecidas, mas existem detalhes estruturais que nos ajudam nessa definição. Aqui eu não vou lançar mão ainda dos termos específicos de cada grupo, de cada estrutura, mas irei apresentar essa diferenciação apenas pela morfologia. Né? A gente vai comparar essa imagem e vai perceber o que há de diferente nessas 3 formas de trofozoito. Então, na letra A, que representa Trichomonas vaginalis, B, Trichomonas tenax e C, Pentatrichomonas omnis, a gente consegue começar a perceber diferenças a partir do tamanho celular. A Trichomonas vaginalis é uma célula maior, também tem uma forma de gruta, também é piriforme, semelhante à giardia. Né? As 3 têm esse formato piriforme, mas Trichomonas vaginalis ela é maior. Tá? A gente consegue perceber também que há um número diferenciado de flagelos que se dispõe na região apical. Observando a primeira imagem, na letra A, vocês conseguem perceber que há 4 flagelos na posição apical, voltado para cima, e você tem mais 3 flagelos voltados para baixo. Esses 3 flagelos estão aí próximo de uma estrutura maior, circular, né, um pouco elíptica, que é o núcleo. Tá? E acompanhando esses 3 flagelos voltados para baixo, você tem um outro flagelo que ele está formando ondas, então ele forma uma membrana ondulante, e essa membrana ondulante não vai ultrapassar a metade da célula. Né? Então ele está na região mediana da célula, ele se distende do ponto apical, lá em cima onde estão os demais flagelos, e ele se dispõe, né, frangeando, formando essas ondas, e se fixando na membrana do protozoário até a região mediana. Tá? Então, núcleo grande, flagelos inferiores, flagelos superiores e membrana ondulante até a região mediana do corpo desse protozoário. Já Trichomonas tenax, a célula é um pouco menor. Se você observar, nós vamos apresentar o mesmo número de flagelos apicais, 4 flagelos apicais, e você já apresenta uma estrutura diferente. Na membrana ondulante, ela vai se dispor até o terço final do corpo celular. Então, a membrana ondulante ela vem frangeando, se fixando. O flagelo, que tem origem lá no ponto apical, ele vem frangeando, se prendendo na membrana plasmática, formando essas ondulações, né? E ele se distende até quase o final da célula, encontrando com essa barra longa que vai de uma extremidade à outra e atravessa a célula como se fosse a ponta de um espinho
que é o azóstilo, que alguns livros chamam de axonema. Essa membrana ondulante chega muito próximo da região apical, diferente de tricomonas vaginalis. Quando a gente compara essas duas espécies, a gente já vê diferença de tamanho, diferenças na extensão, no comprimento da membrana ondulante. Comparado agora com Pentatrichomonas homini, a gente vai ter um número maior de flagelos dispersos. Então, na região apical, a gente tem 5 ou 6 flagelos. Um desses flagelos também vai partir da região apical e vai se frangear, se ligando à membrana plasmática para formar essa membrana ondulante, e vai se distender, chegando até o azóstilo, que é essa barra, né, que vai de um polo a outro da célula, formando um espinho, né, como se fosse um espinho no final, analogamente comparado a um espinho, e ultrapassa esse azóstilo, deixando ainda uma extensão do flagelo livre. Tá? Isso é uma característica própria de Pentatrichomonas homini. O núcleo é mais arredondado, é mais na região superior, enquanto Trichomonas tenax, o núcleo é mais centralizado. Então, observando essas características, a gente consegue perceber e fazer uma diferenciação entre as 3 espécies. A espécie que nos chama a atenção é Trichomonas vaginalis, que é uma célula piriforme, que vai ter aproximadamente 10 por 7 micrômetros de dimensões. Né? Só existe a forma de trofozoito, tem 4 flagelos livres anteriores, né? E um par de flagelo posterior. Eles estão voltados para baixo, a gente consegue ver nas imagens anteriormente apresentadas, e essa membrana ondulante, que é resultado do flagelo que vai se pregueando, se prendendo à membrana plasmática e formando essa membrana ondulante que ajuda na locomoção desse protozoário. Por isso que ele consegue dar alguns giros e se mover para frente ou para trás em função desse número de flagelos que, quando em movimentos serpenteantes, impulsiona o protozoário para frente, e essa membrana ondulante que permite, né, mudar de lado, virar de um lado para outro. A reprodução é um mecanismo simples, então é uma divisão binária simples, portanto assexuada, e o habitat vai ser os órgãos do sistema urogenital, mais precisamente uretra no homem e na mulher e vagina na mulher. As estruturas morfológicas, eu acabei falando algumas delas anteriormente, mas eu vou repetir aqui nessa imagem. Né? Acompanhe que na parte superior da célula eu tenho uma vesícula, que é o beflaroblasto. Já conhecemos essa estrutura lá em Giardia lambda. Né? Abaixo do beflaroblasto eu tenho esse eixo central que vai até o outro ponto da célula, que é o azóstilo ou axonema, dependendo da literatura que você vai estudar. Logo abaixo do beflaroblasto você tem o núcleo. Esse núcleo fica margeando o axonema, e logo abaixo do núcleo a gente apresenta o corpo parabasal, né, que vocês já sabem, é material genético condensado, enovelado, que fica disperso no citoplasma. Além disso, como outros protozoários do grupo Mastigófora, eles vão apresentar flagelos. Ele apresenta flagelos anteriores, normalmente número de 4, e 2 posteriores. Né? Um fica mais livre, dependendo da espécie, o outro mais aderido à membrana, e um outro, em qualquer das espécies, que vai formar essa membrana ondulante, que nós já vimos aí na imagem. Além disso, eles podem apresentar uma região chamada costa. Essa costa é resultado de uma formação intracelular em que você tem acúmulos de materiais associado a uma região onde tem um flagelo, uma região da membrana plasmática. Okay? Um pouco sobre a fisiologia desse grupo: eles não apresentam mitocôndria, então a produção de energia, né, sobretudo ATP, não vai estar associada à
a cadeia de citocromos, a quebra de moléculas de oxigênio, mas vão fazer isso a partir de hidrogenossomos. Então, vão ter um órgão análogo à mitocôndria, chamado hidrogenossomo, que vai quebrar compostos ricos em hidrogênios, e dessa quebra para a retirada de átomos de hidrogênio é da onde a energia é sintetizada. Vivem em ambientes anaeróbicos ou com baixíssimas concentrações de oxigênio, e o seu metabolismo vai se basear no consumo de glicose para suas atividades celulares e o acúmulo dessa glicose na forma de glicogênio, que isso é feito armazenado em vesículas próprias para reserva de alimento. É uma parasitose que ela vai está associado, o acometimento do indivíduo está associado ao número de parceiros sexuais e determinadas práticas sexuais. Então, a transmissão vai acontecer via contato sexual direto de um indivíduo para outro. Não há a transmissão via ambiente, via alimento, né? Ou seja, não é uma contaminação por larva ou pela ingestão do trofozoito. Não há forma de cistos disponível na água ou que contaminam os alimentos. Então, única e exclusivamente vai acontecer por meio da relação sexual e dos fluidos sexuais liberados na vagina e liberados na próstata, pelas glândulas seminais, que vão umidificando o trato urogenital, e aí esse fluido vai ser o meio de transmissão de um indivíduo para outro. Então, o contato vai se dar direto entre os parceiros, né, de homem para mulher, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres, desde que haja contato sexual. E uma vez no trato digestório, o ciclo é muito simples, né? O trofozoito vai estar na vagina e também na região prostática, nas secreções produzidas por esses dois órgãos. Uma vez instalados nesses órgãos, começam a se alimentar das células componentes desse tecido, e para conseguirem a sua alimentação, além do glicogênio capturado nesse tecido, disponível neste tecido, eles também vão causar a morte dessas células. E, por consequência, a gente tem a descamação desse tecido epitelial vaginal, da uretra. Então, você tem a morte celular, que vai, por consequência, gerar uma lesão no tecido, e associado a essa lesão sempre vai ter um processo inflamatório, que contribui para o quadro clássico de tricomonas, que é a presença do protozoário incômodo nas regiões onde eles estão instalados, formação de alguma lesão no tecido, uma inflamação secundária, formação de secreção e descamação. Se alimentando dessas células, que estão compondo o tecido, tricomonas, então, entram no processo de multiplicação, de povoamento, eles vão, então, se multiplicando por divisão binária simples e vão ocupando todo aquele órgão. Interessante chamar a atenção é que a baixa população, número populacional reduzido, também traz quadros mais leves. Então, uma coceira, a leucorreia, que nós vamos compreender, uma secreção mais purulenta, mais esbranquiçada, não tão frequente ou mais frequente. Isso está muito associado ao número desta população de tricomonas. Quanto mais ela aumentar, maior também vai ser o prurido, a formação dessa secreção, a formação de lesões. E a população pode estar tão grande que eles acendam algumas regiões do canal vaginal. Então, no homem, acendam a uretra, então subam a uretra e se instalem na próstata. Na mulher, passem da uretra, atinjam a vagina e podem também ascender e chegar até regiões ali inferiores do útero. Bom,
O que é importante a gente lembrar é que Trichomonas, ela já traz uma endossimbiose com 2 micro-organismos, né? Um desses micro-organismos é o fungo, né? E o outro é um vírus. Na verdade, uma associação que a gente chama de endossimbiose, né? A gente tem o micoplasma, que vivem dentro do citoplasma da Trichomonas, assim como o Trichomonas vírus, que também vive no seu interior. Uma vez que Trichomonas estejam nos órgãos-alvos, e a imagem chama a atenção, ó, onde está de cor rosado, são os órgãos-alvo para a colonização. Então, na mulher, ó, a uretra, a vagina e o cérvix ali uterino, mas pode tomar toda a parede uterina. No homem, a uretra, mas ele pode ascender, chegar até a próstata, a glândula seminal, né, subir e ir até os canais deferentes, né, chegar até o epidídimo e intestino. Bom? Em casos mais graves, eles ainda podem ter acesso à bexiga em ambos os casos e causar infecção na bexiga. Então, essa endossimbiose deixa a doença, a tricomoníase, ainda mais perigosa do ponto de vista de que, além do protozoário que está causando a lesão tecidual, a descamação do tecido para a obtenção do seu alimento, ele já carrega consigo 2 outros micro-organismos, o microplasma e o Trichomonas vírus, que vão também se replicar nesse espaço e vão gerar processos inflamatórios ainda mais severos. Então, a produção de secreção, a purulenta, a produção de muco exagerado, né? Uma coceira, inflamações que vão para tecidos subjacentes podem ser resultado da presença de microplasma e Trichomonas vírus. Além, obviamente, de outros micro-organismos, outras bactérias e fungos que podem estar nesses tecidos e que causam infecções secundárias quando a Trichomonas já iniciou um processo de infecção. Aqui, para a gente conhecer o microplasma, ok, tem um DNAzinho aqui bem simples, tá? Perdão, eu disse que era um fungo, agora estou recordando, isso é uma bactéria, perdão. A gente tem aqui um material genético disposto, tá? Para chamar bem a atenção. E aqui o formato de octaedro, né? Ela tem um formato bem geométrico, clássico do grupo, então é bem fácil a identificação, ok? Então, continuando um pouco mais, Trichomonas vaginalis tem uma única forma de transmissão, que é a transmissão sexual. Entretanto, algumas situações podem fazer com que o indivíduo se contamine com Trichomonas sem necessariamente praticar o ato sexual. Primeiro é com a água de banho. Então, as pessoas têm o hábito de compartilharem ao furô, né, que é uma área pequena, com um volume de água pequeno, piscinas de plástico, né, na nossa casa. Então, assim, se uma mulher ou um homem tiver com a Trichomonas e durante aquele banho, né, liberar secreções, e nessas secreções houverem Trichomonas, na água eles são passíveis de sobrevivência aproximadamente 2 horas. Né? E na secreção vaginal, cerca de 6 horas. Então, se a mulher frequenta um furô, frequenta uma banheira dessa, né? E libera essa secreção, existe uma chance de que no prazo de 2 ou 3 horas, outra pessoa que tenha contato com essa secreção, né? Obviamente essa secreção precisa atingir as paredes da vagina, né? Chegar na mucosa peniana para que haja a contaminação. Então, isso pode acontecer. A outra é o compartilhamento de roupas, né? Sobretudo roupas molhadas, então enxugar partes íntimas com a toalha e depois a compartilhar com outra pessoa aumenta o risco. E, sobretudo, o uso de sanitários coletivos, né, banheiros coletivos, fazem com que as pessoas possam, no ato de se apoiar, se sentar, né, alguma secreção disposta sobre aquela superfície manter contato direto
né, com a nádega ou próximo ali da vagina da mulher, e elas se contaminam. Tá? Então, atenção para esses cuidados que devem ser aumentados, além de evitar de qualquer sorte o compartilhamento de roupa íntima. Mesmo da filha que quer compartilhar, né, com a mãe, a gente sabe que as meninas tendem a copiar o comportamento da mãe, e aí veste uma roupinha da mãe, e etc. Pode ser que a mãe nem saiba, tenha tricomonas, e se a menina experimenta um biquíni, um maiô, pode, né, acontecer a contaminação, desde, obviamente, que molhado, com uma secreção, e que nessa secreção tenha o protozoário. Tá bom? A patologia de tricomoníase, essa infecção normalmente não se estabelece em vaginas com pH normais. Entretanto, pHs normais a gente lembra que são aquelas em que o pH não está muito ácido, não está muito básico, a mulher não tem secreções exageradas, né? Entretanto, a gente chama a atenção para a vida moderna. A vida moderna faz com que a mulher tenha menos oportunidades, né, de ficar com roupas mais arejadas, fazer o seu asseio, a sua higiene o maior número de vezes e de maneira correta. Então, muitas das mulheres saem pela manhã para trabalhar, ficam o dia inteiro sem condições de ter uma prática de higiene própria, né, sem possibilidade de troca de roupa, sem um banho adequado. Então, isso contribui, obviamente, com o aumento de determinadas bactérias e de fungos no canal vaginal, na uretra, e isso facilita, obviamente, a não normalidade desses tecidos. E aí é uma porta, é um agente vulnerável para que a tricomona se instale. O homem, diferentemente da mulher, ele não tem sintomas, vai apresentar vai conviver com tricomonas vaginais sem tê-lo como um causador de um sintoma próprio clássico, e aí a gente chama atenção muito mais para o comportamento do homem em relação às suas parceiras. É necessário o uso de preservativos quando há mais de uma parceira, porque o homem ele reserva o protozoário e faz a disseminação facilmente, sobretudo porque não tem consciência da presença desse protozoário no seu trato urogenital. Então, qualquer alteração na flora bacteriana, no pH, na descamação, na secreção, no aumento da temperatura, em função das roupas que não permitem a transpiração desses órgãos, fazem com que a mulher fique mais susceptível, né? Períodos específicos isso é mais comum, sobretudo quando há alterações hormonais. Então, próximo do ciclo menstrual, iniciar no final do ciclo menstrual, inflamações específicas que aconteçam nessas regiões também ajudam, né? No próprio ciclo de vida, né? Entre o início da menopausa e o final da época reprodutiva, é um momento de muita alteração hormonal, então a mulher fica um pouco mais susceptível. Tá? De uma forma geral, o homem sempre fica assintomático, de uma forma subclínica e benigna, então ele estabelece com o protozoário uma relação de equilíbrio. Entretanto, se esse homem também tem condições nutricionais e imunológicas deprimidas, ele pode desenvolver algum sintoma, simplesmente um sintoma leve, uma coceira, uma secreção que pode sair hoje ou amanhã, mas muito pontualmente. Tá? E esses protozoários tenderão a se multiplicar e colonizar a glândula prostática e a glândula seminal. E isso faz com que o homem possa ter algum desconforto, alguma alteração nesses órgãos que chamam, então, a atenção para a presença de tricomonas vaginais, mas é muito incomum. Já a mulher tem sintoma, né? É sempre sintomático, vai causar infecção na vagina, chamada de vaginite, tanto na vagina quanto na vulva. Então, vulvovaginite pode chegar até parte do útero, então causar uma cervicite, pode ainda se deslocar, causar uma uretrite, tanto no homem e na mulher, mas é muito comum na mulher, e chegar até a bexiga, causando uma cistite, né? E num quadro de vaginite, vulvovaginite e cervicite, há presença de corrimento, prurido muito forte, ardor, incômodo. Então, isso chama atenção para um quadro
agudo na mulher que pode se tornar crônico, porque a camada de tecido vai sendo lesada pelo protozoário, né? Ele vai causando uma descamação, e essa descamação pode causar algum sangramento, é mais raro, mas pode acontecer, e também ulceração dos tecidos. Pessoas que têm HIV, obviamente, né, ou pessoas que têm maiores riscos de contraírem HIV, também podem ter riscos mais aumentados de contraírem tricomonas vaginais. O mecanismo de patogenicidade da tricomoníase vai seguir o mesmo mecanismo de ameba, o mesmo de giardia. O protozoário primeiro precisa estabelecer uma relação de adesão para que ele se fixe à célula do órgão-alvo. Nesse caso da vagina, da uretra, né? Então ele tem células, moléculas na sua membrana, moléculas na sua superfície de membrana plasmática, então são glicoproteínas específicas que fazem a adesão às moléculas do revestimento vaginal, da uretra, enfim, da vulva. Uma vez que a adesão seja feita, ele vai causar um efeito citopático, ou seja, vai liberar enzimas, aquele conjunto de enzimas e mucopolissacarídeos, enzimas que agem sobre os mucopolissacarídeos, cisteínoproteases e hialuronidases, né, que vão quebrar proteínas, lipídios e os açúcares que formam os mucos que revestem aquele tecido. Com que objetivo? Fazer com que a célula seja facilmente lisada pelo protozoário, ou que as enzimas que por ele sejam liberadas causem a lise e a morte dessa célula. Bom? Logo em seguida acontece um processo inflamatório dessas células epiteliais. Nessa inflamação vai acontecer a produção de uma secreção branca, normalmente não acompanha sangue, essa secreção branca é chamada de leucorreia, e a descamação constante do epitélio. Daí o quadro já apresentar, além de ardor, além de prurido e secreção, começa a aparecer um quadro de dor local em função dessa descamação que é mais intensa, né? E pode levar, obviamente, à ulceração, que intensificam ainda mais as dores. A relação entre o parasita e o hospedeiro, à medida que ele ataca, nós iremos nos defender, e nossa resposta mais imediata é a resposta imune, né? Que não vamos gerar uma memória imunológica, então as imunoglobulinas A vão ser secretadas, vão agir sobre aquele tecido, trazer algumas células de defesa do nosso corpo, como macrófagos, eosinófilos, e as interleucinas também, A6, A10, que vão agir nessa infecção. Entretanto, tratada a infecção, com medicamentos específicos antibióticos e que combatam esses protozoários, a memória imunológica não vai ser mantida e ocorre por frequência a reinfecção, seja pela prática sexual com mais de um parceiro ou parceira, ou pelo não tratamento do parceiro ou da parceira no companheiro que é identificado com a doença. Então, tomando a mulher como exemplo, que é muito mais frequente no exame ginecológico, a ginecologista identificar a presença da infecção causada por tricomonas vaginais, é comum que ela seja verificada e que ela seja tratada. Tratando a mulher somente, meses depois ela vai estar com infecção recorrente em função do não tratamento do seu parceiro. E vice-versa, caso o homem tenha alguma infecção prostática, seja identificado que era por tricomonas vaginais, ele faz o tratamento e a parceira não faz o tratamento. Obviamente que um vai infectar o outro num espaço de tempo relativamente curto. Então, existe a ausência, né? Ou seja, é comprovado que não há uma memória imunológica adquirida, né, para essa infecção. E, sobretudo, porque existe uma grande variedade de cepas de tricomonas vaginais que apresentam estratégias para não serem reconhecidas
pelo sistema imune, então elas enganam o sistema imune, seja adquirindo na sua estrutura da membrana plasmática, associando a ela partes de proteínas, parte de glicoproteínas do hospedeiro, seja incorporando parte de um anticorpo, de maneira que quando elas invadem o corpo do hospedeiro, elas são reconhecidas como células comuns daquele tecido, e o sistema imune não apresenta uma resposta imunológica adequada para a eliminação do protozoário. O diagnóstico de tricomonas vaginal é muito simples, precisa conhecer os sintomas clínicos, né, que é um quadro comum, mas a leucorreia pode ser muito confusa, porque bactérias, fungos, leveduras e o próprio tricomonas causam esse quadro de leucorreia. Né? A gente tem bactérias e fungos que são responsáveis pelo menos por 30% a 40% dessas infecções, e outros 70% a 60% dos casos, essa infecção é causada por tricomonas. Então, conhecer esse quadro é importante, e exames diretos, exames laboratoriais ajudam na definição do agente patogênico. Né? A coleta direta da secreção da mulher e uma análise dessa secreção em lâmina a fresco, é possível de identificar tricomonas. No homem, pode ser um sedimento urinário logo pela manhã, então, o último dos sedimentos, então, descartando todo o volume urinário reservado durante a madrugada e pegando o último, com uma massagem prévia da região prostática para que o líquido contido na próstata possa ser liberado junto com o sedimento urinário. Na mulher também pode ser feito, mas a secreção vaginal é um tecido mais adequado, que diminui o erro no diagnóstico. No homem, essa secreção uretral, o sedimento urinário e a secreção prostática são importantes para realmente dar um diagnóstico mais fidedigno, mais acertado. Todo esse material, caso não seja observado a fresco, pode ser mantido numa placa de Petri. Então, a gente faz a cultura desse material, espera cerca de 5 a 7 dias para ver o crescimento dos protozoários e assim confirmar a presença ou não de tricomonas. Caso o material não seja de qualidade, a secreção não foi bem coletada, não tem como fazer o meio de cultura, a análise molecular, o PCR, também pode fazer o diagnóstico de tricomonas. Ok? A epidemiologia de tricomonas vaginais. Né? A gente sabe que é uma doença cosmopolita, está no mundo inteiro, sobretudo porque as pessoas hoje, com a globalização, se movimentam, têm uma mobilidade muito maior, então podemos nos espalhar pelo mundo inteiro. Já é conhecido que de 20% a 40% das mulheres têm tricomonas, e esse percentual de mulher tem de 16 a 35 anos. Então, são mulheres que têm uma vida sexual mais ativa, não que nos demais extremos não que mulheres mais velhas, né, acima de 35 anos, tenham uma atividade menor, mas normalmente elas já têm uma vida estabelecida com um parceiro, então diminui a troca de parceiro. O homem nessa idade também já tende a ter uma única parceira, então por isso que essa idade tem um percentual maior de mulheres infectadas com tricomonas vaginais. Homens, existe aí algumas lacunas. Primeiro que o dado aponta que homens de 10 a 15 anos podem estar com tricomonas vaginais. Né? Um percentual muito pequeno, cerca de 5% dos homens nessa idade podem ter tricomonas, mas isso diz respeito aos primeiros contatos com a iniciação sexual, com as primeiras práticas sexuais, e normalmente ainda estão sob a tutela do pai e da mãe, e quando apresentam alguma normalidade, né, algum sintoma característico, ao procurar o médico identifica a presença de tricomonas. Acima dessa idade, a gente ainda não tem dados tão sólidos, porque o homem acaba por não ter uma frequência de visitas ao médico, como a mulher faz, né,
com a sua ginecologista, com a sua mastologista. O homem não tem essa frequência ao urologista, diminuindo a chance do mapeamento da disseminação dessa doença. E, além de não fazê-lo, o homem pode ter tricomonas e não tem sintoma. Então, não há nenhum achado clínico que chame a atenção do paciente e não há prática de visitas constantes ao médico, dificultando ainda mais a clarificar esse dado quando diz respeito ao homem. Então, é considerado como uma IST, uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, então, assim precisa ser tratada. Logo, os métodos de barreiras, camisinha masculina, camisinha feminina, são importantes para o controle de tricomonas vaginais. O controle também é feito com a educação sanitária, educação sexual, diagnóstico e tratamento dos parceiros. Óbvio que quando os indivíduos têm apenas um parceiro, o tratamento é mais fácil. Quando você tem mais de um parceiro, é importante conseguir localizar a rede de parceiros desses indivíduos para que eles também façam o tratamento em alguma medida. O tratamento mais comum é utilizado para outros, é um medicamento que também é utilizado para outros protozoários, que é o nitrimidazole, nitrimidazol, mas sempre associado com um antibiótico, lembrando que no citoplasma de tricomonas ela convive em endossimbiose com uma bactéria e com um vírus, micoplasma e tricomonas vírus. Então, os metronidazóis ou ranidazóis precisam ser utilizados junto com antibióticos. A forma desse medicamento pode ser via oral ou um gel aplicado localmente ou ambos, tá bom? E é indispensável que esse tratamento seja feito pelo prazo determinado pelo médico e pelos dois parceiros, né? Tá. Pronto. Aqui, esse último slide, eu só reforço o que foi dito para a gente, né? Que é necessária a investigação parasitológica no homem e da mulher, também pode ser feito exames imunológicos, ELISA, para identificação de IgA, que é cosmopolita, já disse para vocês que assim como tricomonas vaginais, a gente também tem tricomonas tenax, que se assemelha muito com tricomonas vaginais, né? Sobretudo por ser cosmopolita, então estarem distribuídas no mundo inteiro. Morfologicamente é muito parecido com aquelas pequenas diferenças que eu já apresentei para vocês, né? Habita um órgão distinto, o órgão-alvo é outro, aqui é a cavidade bucal, para tricomonas tenax, né? E ela é muito associada ao tártaro e às infecções, às gingivites causadas pelo tártaro. Ela não é patogênica, a tricomonas tenax, mas uma vez que o tártaro ou uma bactéria causa uma gengivite, ela vai causar também um processo inflamatório. A transmissão vai se dar por meio da saliva, então, normalmente, no beijo, na prática do beijo, é quando a tricomonas tenax é transmitida, e assim como tricomonas vaginais. O diagnóstico precisa levar em consideração os sinais clínicos, parasitológicos, coletar essa secreção bucal no homem e na mulher, e imunológico, uma investigação de imunoglobulinas para ver a presença desses protozoários no órgão-alvo. Então, gente, encerro por aqui mais uma aula, espero que tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula para falarmos de mais um protozoário, né, que compõe aí nosso atlas da parasitologia humana. Um abraço a todos.